Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 28 de julho, às 21 horas, eu estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. Espero encontrá-los felizes, alegres, sorridentes, reinando em vida, crescendo em graça e no conhecimento de Deus. Porque você é filho de Deus e os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. O ministério é do Espírito. Os filhos de Deus reconhecem Ele como único Senhor. Reconhecem Ele como soberano, Senhor de tudo e de todos. Reconhece que a primazia é dele, o poder, a glória, o louvor, tudo é dele, por ele e para ele. E então, o tema de hoje é: no sistema religioso, os filhos são chamados de servos e ovelhas, na graça de filhos de Deus. E eu quero ler no livro histórico de João, capítulo 8, o versículo 35, que diz assim: ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Meus irmãos, eu, como muitos de vocês, vivemos durante anos e anos nessas sinagogas que eles chamam de igrejas, que são verdadeiros templos religiosos. Nós éramos chamados pelos líderes religiosos de ovelhas, as minhas ovelhas. Vocês são servos. Deus constituiu tudo isso aqui como meu rebanho. E as pessoas que na verdade são filhos de Deus, que lá estão, eles passam a achar que na verdade eles são ovelhas e que eles são servos. Mas vamos entender isso. O termo servo no Antigo Testamento refere-se a um escravo. Quando lá no Antigo Testamento fazia-se uma menção ao servo, tratava-se de um escravo, de alguém que está a serviço e que não é livre, de alguém que, como servo, estando a servido, está privado da sua liberdade, de quem age com obediência, servindo a alguém, e esse alguém, o seu senhor, é aquele que não é livre, aquele que não tem direito e bens. Numa sociedade feudal, quem pertencia a um senhor, sem ser escravo, era assim que eles eram considerados na posição de servo. O empregado, ele tem direitos, porém, os escravos não têm. E é assim que no sistema religioso, os filhos de Deus são vistos. São assim que esses que se dizem pastores tratam os filhos de Deus como ovelhas e como servos. E as pessoas, elas até gostam disso. Tem muitos que dizem: sou seu servo, humilde servo. É assim que eles se comportam. Quando, na verdade, todos vocês são filhos de Deus. Podem até não viver como filhos,
porque não tem a mente ativada, não tem o entendimento, e se submete a preceito dos homens, se submete a estar debaixo de uma autoridade de um homem que se diz ter sido vocacionado, ter sido separado, e que Deus deu, esse rebanho para que eles pudessem tomar conta e que um dia eles vão prestar conta diante de Deus. Não é isso? Não é assim que acontece? Não é assim que acontecia? Queridos, os filhos de Deus, nesses lugares, são tratados dessa forma. E eu quero te dizer, você não é ovelha, nunca foi ovelha. Quando Jesus de Nazaré, ele disse, eu vim buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, Jesus usou uma figura de linguagem, porque dentro da cultura judaica, eles entendiam o que era uma ovelha, qual era a função de um pastor. Dentro da cultura judaica era comum pastores de ovelhas. Então Jesus disse, eu vim apenas buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque dentro da cultura judaica, eles entendiam, eles sabiam o que na verdade o Cristo Nazareno estava dizendo. Metaforicamente ele estava dizendo que eles estavam perdidos, porque eles tinham uma lei sobre eles que eles não conseguiam cumprir. Eram 613 leis do Torá que eles não cumpriam, e foi preciso que o Verbo se fizesse carne, viesse e habitasse entre eles e pudesse fazer aquilo que eles não puderam fazer. Então ele disse, eu vim buscar e salvá-los, como ele veio. E então esse termo ovelha foi trazido para depois da cruz, e os líderes colocam os filhos de Deus nessa posição de ovelhas, os tratam assim, e se dizem serem pastores, e que eles estão na responsabilidade dada por Deus para cuidar dessas ovelhas. As ovelhas são míopes. A característica delas, dizem que elas só enxergam até 8 metros. O que passa disso, elas não conseguem enxergar. A ovelha, ela não tem senso de direção. Por isso que ela era conduzida por pastores. Eles levavam elas para pastarem e depois buscavam as ovelhas. Elas precisavam ser conduzidas por um pastor, pois elas não tinham senso de direção. E aí, eles fazem isso com os filhos de Deus que lá estão. Os tratam como ovelhas. E esses que lá se admitem serem tratados como ovelhas, é porque eles não estão conseguindo enxergar. Eles são guiados por cegos, estão cegos, não enxergam nada, aceitam tudo, o que lhes dão dentro desses lugares, os que dizem para eles nesses lugares. É por isso que eles não têm o entendimento, porque se comportam como verdadeiras ovelhas e como verdadeiros servos dentro dessas sinagogas. Essas ovelhas têm uma característica que são robustas, cobertas de lã. E o que é que esses cães gulosos querem, aspas, dessas ovelhas? As suas lãs, as suas gorduras, o leite, a carne, a manteiga. É isso que eles querem dessas pessoas que se comportam como ovelhas. A ovelha, dentro desses lugares, dizimam, ofertam, sustentam esse sistema
que é um círculo vicioso, dando a esses, aspas, pastores, mordomias. E muitos deles estão se enriquecendo cada vez mais às custas, aspas, dessas ovelhas. Porque os filhos que têm a mente ativada, que são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, não se deixam enganar por essas coisas. As ovelhas tinham uma característica de serem fáceis de serem domesticadas. Elas são tranquilas, se alimentam de capim, de alfafa, de chicória e arbusto. Vamos fazer uma analogia. Você que está dentro desses lugares na condição de ovelhas, olha o que você está comendo na mão desses que se dizem pastores, que se dizem líderes espirituais. Olha o que eles têm dado para que vocês possam comer. São os achismos, são os preceitos, mas eles não te dão a sã doutrina, a pérola da graça de Deus, a palavra da verdade que alimenta, que sustenta, que abre os olhos, que leva-os a viver uma liberdade. Eles não te dão isso. Eles exploram você dentro de uma característica que as ovelhas tinham, que era de timidez. Como esses filhos de Deus que estão dentro desses lugares se comportam com timidez diante desses homens? Tem medo deles, porque eles implantam medo e terror nas pessoas, se colocam como ungidos de Deus, como anjos da igreja. E as pessoas então ficam tímidas diante deles, aceitando tudo que vem deles. Porque as ovelhas têm essa característica de timidez, de um temperamento calmo. São animais sociáveis. Ovelhas gostam de ficar em grupos, raramente elas vão a um outro lugar sozinhas, raramente elas se afastam sozinhas. Então dá para fazer uma analogia do que acontece dentro dessa sinagoga com os filhos de Deus que são chamados pelos seus líderes de ovelhas. Traça-se aí um paralelo e faz-se uma aplicação dentro de uma realidade do que acontece dentro desses lugares. Mas quando as pessoas têm um entendimento que são salvos na mente, elas não se comportam dessa forma, dessa maneira. Elas se comportam como verdadeiros filhos de Deus e só se deixam ser guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem comanda os filhos de Deus. Então, talvez por terem essas características, vocês são chamados assim pelos cães gulosos. Por causa de todas essas características que eu acabei de traçar que a ovelha tem. Talvez por causa disso que eles os tratam dessa forma, dessa maneira. Na verdade, eles querem dos servos, de vocês que são servos dentro desses lugares, seus serviços. Como vocês trabalham dentro dessas sinagogas? Participam disso, participam daquilo, faz isso, faz aquilo, prestam serviços profissionais, tudo sem ganhar qualquer dinheiro. Trabalha de graça, presta serviços para eles, porque é para isto que os servos servem. São submissos a eles, e é tudo que eles querem que vocês fiquem sob os seus comandos. Tudo que eles querem é que vocês fiquem honrando-os. Tudo que eles querem é que vocês prestem obediências a eles. Tudo que eles querem é que vocês, na condição de servo, fiquem aos seus inteiros dispor. Assim como as ovelhas lhe exploram também, tiram tudo que podem tirar, o leite, a gordura, a manteiga, a lã, tudo quanto as ovelhas produzem,
pertence aos seus pastores. Você trabalha, você sua, você sai pela madrugada. Dependendo do trabalho que você faz, você rala muito. E no final do mês você separa 10%. Você já parou para pensar? 10% é muita coisa, é muita grana. E eles ganham isso facilmente, molinho, molinho. Se você aplicar uma reserva, caso você tenha, a poupança não lhe pague nem 0,5% ao mês. E você dá 10% para eles. Imagina, dependendo do tamanho, dependendo da quantidade de ovelhas e servos que lá tem, quantos eles não arrecadam. Sem falar nas ofertas de cada reuniões. Virou um verdadeiro comércio. Vocês, como, aspas, ovelhas, estão sendo explorados. Porque os filhos não se deixam explorar. Porque filhos sabem dos seus direitos. Filhos têm direitos. Vocês nunca foram servos, nem tampouco ovelhas. Como eu disse no início, quando Nazareno se referiu ao povo de Deus como ovelhas perdidas da casa de Israel, era uma figura de linguagem, uma expressão conotativa que apresentava um sentido que ultrapassava a linguagem comum. Mas na verdade, eles eram o quê? O povo de Deus. Mesmo o Nazareno tendo dito, eu vim apenas buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas eu pergunto a você, o que os judeus eram? Eram o povo de Deus. Não era no sentido da palavra ovelhas. Não eram servos. Era tão somente o povo de Deus. O povo que Deus amava. O povo que Deus defendia. O povo que Deus cuidava. Castigava também severamente quando era preciso, porque ele corrigia-os, porque era o seu povo. Não se coloca nessas posições, eu te digo, você é filho de Deus. Você não é ovelha, você não é servo, você é herdeiro. As suas conquistas são espirituais. Os filhos, as suas conquistas são espirituais. As conquistas são espirituais. As suas conquistas foram no madeiro. Foi lá que ele entregou a sua vida, que ele derramou o seu sangue. Então tudo que antes da cruz se tinham que fazer, agora não mais precisa fazer, porque aquele que veio, ele fez por eles. Cumpriu-se a lei, disse está tudo consumado. Então, hoje, quando você tem o entendimento da graça de Deus, quando você tem a mente ativada, você reina em vida. São conquistas espirituais. Reinar em vida são conquistas espirituais. Reinar em vida não é você ficar fazendo campanha para prosperar, para ter dinheiro. Isso não é reinar em vida. É assim que eles dizem lá, para tomar o seu dinheiro. Se você der, Deus vai te prosperar. Se você der, Deus vai te abençoar. Tudo futuro, quando Deus na verdade já te abençoou. Depende de você viver como filho e tomar posse de todas as conquistas. Então nós reinamos em vida. Nós temos o que aqui? Paz. Nós temos alegria. Nós temos gozo na alma. Nós temos justiça e poder. O seu reino é espiritual. O seu reino está dentro de cada um de nós. Enquanto lá eles dizem que quando vocês fazem tudo quanto eles mandam vocês fazerem, vocês estarão herdando o reino de Deus. Eu tenho uma mensagem preparada sobre este assunto, do que é o reino de Deus, e não aquilo que eles dizem lá dentro desses lugares que é.
Os filhos de Deus crescem em graça e no conhecimento. Descansa no Senhor. Vê-lo como único Senhor soberano, como Pai dos Espíritos, o Pai que habita no nosso espírito e testifica que nós somos seus filhos. Então esta é a palavra de hoje. O sistema religioso, a religião, vê os filhos de Deus como ovelhas e como servos, mas a graça de Deus vê apenas hoje como filhos de Deus. Você é filho mesmo estando dentro dessas sinagogas. Você é filho mesmo eles te classificando como servos e ovelhas. Você nunca foi servo, você nunca foi ovelha, você é filho de Deus. Assim como também o povo de Israel não era ovelhas. Não era ovelhas, era uma figura de linguagem dentro do entendimento da cultura judaica, mas eles eram o quê? O povo de Deus. Então não permite que eles te façam de ovelhas, nem tampouco de servos. Servo presta serviço, não tem nenhum direito. Mas filhos não, filhos é herdeiro, filho reina. Filho é guiado pelo Espírito de Deus. Não tem coisa melhor do que ser dirigido por ele. O filho, ele é espiritual. Ele discerne o que é espiritual. Ele não vive na prática das obras da carne. Ele não volta para esse mundo terreno, para esse mundo físico. Ele não fica indo em busca das coisas desta vida. Ele fica com os seus olhos tão somente nas coisas espirituais, no mundo espiritual de Deus, buscando o que vem do alto, o que vem de cima, e não o que vem da terra. Os filhos de Deus não frequentam templo, porque eles sabem que Deus não habita nesses lugares. Eles sabem que Ele é o templo, Ele é a morada, Ele é o tabernáculo, Ele é a habitação de Deus. Ele sabe disso, ele tem essa consciência. Ele não tem homem nenhum sobre a sua vida, tão somente o Pai dos Espíritos. Somente Ele é o Senhor. Ele obedece ao Espírito Santo. Ele ama o próximo. Ele está firmado na sã doutrina. Ele vive uma liberdade plena no Senhor. Ele cresce cada vez mais no conhecimento. Ele é salvo na mente, no entendimento. Então ele não fica voltado para a prática dessas obras que existem dentro desses lugares, a fim de buscar autojustiça. Não é esse o entendimento que os filhos de Deus têm. O nosso entendimento como filhos de Deus que somos é totalmente diferente do entendimento daqueles que vivem como servos, daqueles que vivem como ovelha dentro dessas sinagogas. Esta é a palavra. Se você gostou, divulgue, compartilhe, dê um like, não esqueça. Quem sabe, aspas, essas ovelhas, aspas, esses servos que lá estão, que na verdade são filhos, ouvindo o Espírito Santo lhes deu um entendimento. Eu não tenho como dar. Eu aqui no meu canal, eu não estou procurando fazer proselitismo, não estou evangelizando quem quer que seja. Eu estou apenas transmitindo a sã doutrina, a verdade da palavra de Deus, a verdade do Evangelho da graça de Deus. Só quem pode dar o entendimento é o Espírito Santo. E quem sabe os filhos da Livres que lá estão, vivendo como ovelhas, como servos dentro desses lugares, quando na verdade são filhos, possam alcançar o entendimento dado pelo Espírito Santo. Beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo que nós, da graça de Deus, amamos vocês.